E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Daniel Japiaçu aqui, professor de Física, começando mais uma aula do nosso curso de Física, nosso curso completo. Dessa vez vamos tratar sobre o lançamento horizontal. Sobre o lançamento horizontal, o lançamento horizontal e depois na aula 17 a gente vai falar sobre o lançamento oblíquo. Eles resumem toda a cinemática e a cinemática vetorial que a gente estudou, né? Então, a gente pode escrever isso, né? A gente pode afirmar isso. É um resumo da cinemática junto com os vetores, né? Muita gente gosta desses assuntos porque ele é uma repetição do que a gente já viu, né? Do que a gente já viu. Então, das duas, uma. Se há dúvidas sobre cinemática ou vetores ou sobre as duas coisas, as dúvidas elas acabam ficando mais leves, mais, enfim, apreciáveis, né? Porque a gente acaba revisando, revisitando as coisas que a gente já viu. E se por acaso já está tudo entendido, enfim, a gente só vai simplesmente colocar em prática o que a gente já sabe, tá bem? A respeito da cinemática, nós estudamos, né, os movimentos sem se preocupar ainda com a origem dos movimentos. Na cinemática, a gente estudou dois tipos de movimento. O movimento uniforme, que a gente apelidou carinhosamente de MU, em que é o movimento que a velocidade é constante. E a equação, a função horária que traduz esse movimento é a posição final igual à posição inicial mais a velocidade vezes o instante de tempo, né? O famoso sorvete. E o outro movimento que nós estudamos foi o movimento uniformemente variado, e que esse movimento ele tem três equações que o descrevem. É um movimento em que a velocidade não é mais constante, porém a velocidade varia uniformemente por causa da aceleração. A aceleração ela é constante e existe uma função horária para a velocidade, que é essa daqui, a segunda aqui do movimento uniformemente variado. E existe uma equação, também conhecida como a equação de Torricelli, que todas as vezes que a gente tem um problema que nós não temos o tempo, ou quando o problema não fala sobre o tempo, nós usamos ela. Ok? Em resumo, movimento uniforme, a velocidade é constante, e o movimento uniformemente variado, a velocidade varia em função do tempo de acordo com a aceleração, e a aceleração ela é constante. Tá bem? A respeito dos vetores, nós sabemos que o vetor ele é uma flecha que tem um vetor A, aqui tem um vetor B, que na física a gente utiliza os vetores para representar grandezas vetoriais. No nosso caso, no caso do movimento uniforme, por exemplo, nós temos aqui que a posição é uma grandeza vetorial e a velocidade é uma grandeza vetorial. No caso do movimento uniformemente variado, a gente acrescenta aí a aceleração como sendo uma grandeza vetorial. Quer dizer que a gente precisa indicar direção e sentido dessas grandezas em que as setinhas estão, em que a gente representa usando a setinha acima das grandezas, tá bem? A gente precisa indicar direção e sentido e fazer as considerações necessárias para isso, ok? Agora sim vamos falar especificamente do lançamento horizontal, que é o tema que está norteando a nossa aula de agora, tá bem? Sobre isso, né, lançamento horizontal, ele tem esse nome porque nós consideramos o seguinte: lançar, lançar tem relação com você jogar alguma coisa para algum lado, para cima, para baixo, né? O lançamento horizontal é quando a gente lança alguma coisa
e que a velocidade desse movimento ela vai ser completamente horizontal. Ok? Se o lançamento for horizontal, pode acontecer algumas coisas com o movimento. Ele pode seguir em linha reta, né, na horizontal, se aquele estiver andando no chão, mas se por acaso esse objeto está em cima de alguma rampa, né, por exemplo, tem aqui um pedaço de madeira, né, e ele está a alguma distância aqui, ó, do chão, está alguma distância aqui do chão, o que é que vai acontecer com essa bolinha? Quando ela alcançar a extremidade, quando ela alcançar este ponto, a trajetória dela não vai ser horizontal. A trajetória dela vai ser uma semiparábola. Só que esse movimento descrito por conta do lançamento horizontal, ele pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido num movimento horizontal e num movimento vertical. No caso, um movimento no eixo X, um movimento no eixo Y. E tem um detalhe, a gente conhece o movimento no eixo X. No eixo X, o movimento vai ser uniforme, porque a aceleração vai ser igual a zero. Não existe nada na horizontal fazendo com que ele acelere. Já no eixo Y, o movimento vai ser uniformemente variado, porque ele tem uma aceleração gerada pela gravidade, certo? Vai ter uma aceleração gerada pela gravidade. E esse exemplo é talvez o primeiro exemplo que a gente entra em contato com um princípio. É um princípio da filosofia da ciência, é um princípio conhecido como o princípio, o nome é bem interessante, da independência. Olha só, independência, princípio da independência dos movimentos simultâneos. O que quer dizer isto? O que quer dizer isto? Quer dizer que o movimento no eixo X e o movimento no eixo Y, eles são simultâneos, ou seja, acontecem ao mesmo tempo. O tempo que demora para o corpo cair é o mesmo tempo que demora para o corpo percorrer a sua distância na horizontal. Eles são simultâneos, acontecem ao mesmo tempo. Porém, apesar deles serem simultâneos, eles são independentes, quer dizer que um movimento não vai interferir no outro movimento, tá bem? O movimento no eixo horizontal não vai interferir no movimento no eixo vertical e vice-versa. O movimento na vertical ele é acelerado, mas o movimento na horizontal ele é um movimento uniforme, ok? Se o movimento na vertical, né, no eixo Y, ele está aqui caminhando para baixo, é uniformemente variado, a gente usa S igual a SO mais VOT a T ao quadrado sobre 2. Só que tem um detalhe. Se o lançamento é horizontal, a velocidade inicial do corpo é completamente horizontal. Ou seja, a velocidade inicial na vertical é igual a zero. Esse fator aqui a gente pode zerar. E a gente considera a posição inicial como sendo zero, a posição final como sendo a altura. A gente vai ter, a aceleração vai ser a gravidade, e a gente tem essa expressãozinha aqui para calcular a altura que o corpo vai percorrer num lançamento horizontal. Qual é a altura que o corpo vai percorrer num lançamento horizontal? Já no eixo X que a gente tem
o movimento uniforme, a posição inicial a gente considera como sendo zero. Então, a distância que ele percorre na horizontal vai ser dada pela velocidade vezes o tempo. E um detalhe, o tempo necessário, esse tempo aqui, necessário para o corpo cair, é o mesmo tempo necessário para o corpo percorrer a distância na horizontal, tá bem? Vamos fazer dois exercícios sobre isso para clarificar melhor essas ideias, tá bem? Vamos lá, deixar eu copiar aqui o exercício para a gente perceber melhor o que é que está acontecendo e como é que a gente resolve as coisas. Essa questão tem uma figurinha, deixa eu copiar a figurinha também. A figurinha é bem consideravelmente grande, né? Quando eu copiei, bom, tá aqui a figura. Ok, vamos lá então. A figura a seguir mostra uma esfera lançada com velocidade horizontal de 5 metros por segundo de uma plataforma de 1,8 metros de altura. Ela deve cair dentro do pequeno frasco, aqui está o frasco, colocado a uma distância x do pé da plataforma. A distância x deve ser de aproximadamente. Qual é a distância x? Qual é o valor da distância x? Para saber a distância x, a gente usa, né, a formulinha do movimento uniforme. A distância x vai ser a velocidade vezes o tempo. Eu não tenho tempo, a velocidade vale 5 metros por segundo. Mas o tempo a gente pode descobrir aplicando as questões para o movimento na vertical. Na vertical nós temos que a altura h vai ser a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Eu tirei isso daqui do famoso S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. VO igual a zero, SO é igual a zero, a aceleração vai ser a gravidade, então nós temos que a altura vale 1,8, a gravidade vale 10, tempo ao quadrado sobre 2. Fazendo aqui os meios pelos extremos, a gente tem 10 vezes t ao quadrado é igual a 1,8 vezes 2 dá 3,6. T ao quadrado então vai ser 3,6 sobre 10. T ao quadrado vai ser 0,36. Ou seja, o t vai ser a raiz de 0,36, que dá 0,6 segundos. Tudo bem? Agora a gente vai usar esse tempo aqui na horizontal para descobrir o valor de x. Nós temos então x vai ser a velocidade, vale 5, e o tempo vale 0,6. 5 vezes 0,6 vai me dar 3 metros de distância. Aqui deu exatamente 3, apesar dele ter pedido aproximadamente, porque a gente considerou a aceleração da gravidade igual a exatamente 10, né? É só para a gente saber que a aceleração da gravidade não é exatamente 10, né? Enfim, aí ele coloca o valor, coloca lá aproximadamente, justamente para que a gente não haja recursos, já que foi uma questão num vestibular, tá bem? Agora vamos lá para a questão número 2 do nosso exercício. Mas vamos lá. Essa não tem figura. Um projétil é lançado horizontalmente de uma altura de 20 metros, com a velocidade inicial de módulo igual a
15 metros por segundo. Se ele foi lançado horizontalmente, né? Essa velocidade inicial aqui, ela é completamente horizontal. E foi lançado em uma altura de 20 metros, então vai ter aquela trajetória que a gente conversou. Desprezando-se a resistência do ar e considerando a aceleração gravitacional como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o projétil atingirá o solo após ter percorrido uma distância horizontal igual a. Ele quer saber qual é o valor de x, sendo x uma distância s horizontal. O que a gente faz? A gente mais uma vez para descobrir quanto tempo que demorou, quanto tempo que foi necessário para o corpo percorrer a altura de 20 metros, né? Usando a expressão do movimento uniformemente variado, que a gente vai usar aquela conhecida, né? hgt ao quadrado sobre 2, a altura vale 20, gravidade vale 10, t ao quadrado sobre 2, fazendo aqui os meios pelos extremos, nós vamos ter 10t ao quadrado igual a 40, t ao quadrado é igual a 40 por 10, que é igual a 4, seja t vai ser a raiz quadrada de 4, vai dar 2 segundos. A gente sabe que quando a gente tira a raiz sempre dá mais ou menos, né, alguma coisa, só que a gente não considera os intervalos de tempo negativos, a gente não sabe o que aconteceu antes do t igual a zero, né? Com esse tempo, a gente consegue descobrir, usando a expressão do movimento horizontal, que é uniforme, onde x, que é o que eu quero, vai ser, isso aqui é zero, né? A velocidade que vale 15, vezes o intervalo de tempo que vale 2. Então, vai me dar 30 metros, é a distância horizontal que ele vai percorrer. A resposta é a letra E de esperança. Então é isso, pessoal. Espero que tudo tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Pergunta ao professor de vocês, o professor da disciplina de vocês. E a gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.